discussão de penas mais duras sempre surge diante de um crime bárbaro, como um assassinato de uma criança. Ives Ota foi brutalmente morto aos 8 anos em São Paulo. Com um agravante, ele foi vítima de um sequestro arquitetado por um policial militar que atuava como segurança da loja dos seus pais. Não existe uma dor maior para um pai, para uma mãe, que é perder um filho. Quando eu vejo esses noticiários, eu lembro do meu passado, que é uma dor que dói tudo. Eu não sei nem descrever. A gente perde a vontade de viver, a autoestima vai lá embaixo, você fica que nem um zumbido, né? E o meu cabelo caiu pela metade. Então, é um sofrimento, gente, que eu testei essa dor. Então, é uma dor que eu não desejo para ninguém e por isso que eu luto mesmo, porque não é fácil. Eu vejo todas as pessoas, as mães que perdem filho, constantemente a gente vê, né? Então, a gente sofre junto também. O motoboy com um buquê de flores bateu na residência da família Ota. Após render a funcionário, o criminoso sai à procura do garoto e o leva sequestrado. Logo, a família recebe um pedido de resgate de $800 mil. Mas durante o período no cativeiro, o menino reconhece um dos envolvidos no crime. Então a decisão é matá-lo. Ives é sedado e, após dormir, recebe 2 tiros na cabeça. Os criminosos continuaram a manter contato com a família e reduzem o resgate para $80 mil. A polícia localiza o motoboy pelo rastreamento do orelhão, do telefone público que ele fazia as ligações à família. A sua prisão levou os demais envolvidos, 2 PMs de São Paulo. O corpo de Ives foi encontrado pela polícia enterrado num cômodo. Era possível observar a cobertura de cimento no piso com aparência recente, bem no local onde ficava um berço da sobrinha de um dos criminosos. A morte ocorreu em agosto de 1997 e, em menos de um ano, houve o julgamento em junho de 98. Os envolvidos foram condenados a até 45 anos de prisão. O sentimento de justiça logo desaparece, lamenta Keiko Ota, diante da progressão das penas e a perda irreparável da vida do filho. Essa impunidade está aí solta, né? A impunidade nesse país é comum. Nós estamos vendo, né? Dá a impressão de que a vida nada tem valor, né? Que ser bandido leva mais vantagem do que ser uma pessoa honesta, que cumpre seus deveres. Então, nós temos que pôr um fim nessa impunidade, né? Eu perdoei o assassino, porque o perdão, ele é um processo mental que visa eliminar os sentimentos negativos, que é o rancor, o ódio, a mágoa, né? A culpa, porque uma mãe, quando perde uma filha, vem a culpa. Então, tudo isso. Então é importante, mas justiça tem que ter. Nós perdoamos o assassino, eles têm que ir presos, responder. E, na verdade, eles pegaram 43 anos, né? E com a progressão da pena, que era de 1/6, ficou 6 anos, mas depois veio no semiaberto, né? Dormia lá e ia trabalhar. E logo ele saiu. Nos 45 anos de prisão em regime fechado para o semiaberto após 8 anos. Como entender o sistema jurídico brasileiro? Mesmo após o sequestro, assassinato, com tiros na cabeça de um menino de 8 anos dormindo e a ocultação do seu cadáver. Os ex-PMs Paulo de Tarso Dantas e Sérgio Eduardo Pereira de Souza foram autorizados a deixar a cadeia apesar do crime hediondo e a determinação da justiça pelo cumprimento da pena em regime fechado, sem direito a benefício. Os 3 criminosos foram beneficiados após uma decisão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça.
A liberação do STJ, a saidinha valeu até para o Dia das Crianças. São 5 saídas temporárias: Dia das Mães, Dia dos Pais, Finados, Páscoa e também o Natal. Basta ter bom comportamento. À época, o comerciante Masataka Ota disse o seguinte: não há justiça no Brasil, enquanto os criminosos que mataram meus filhos vão descansar 14 dias em casa, eu continuo aqui trabalhando. Nós temos um Código Penal que não há o que se falar, é um código perfeito. Perfeito não digo porque nenhuma lei é perfeita, mas um código que é satisfatório. Mas depois disso, com esse efeito dominó, que vem desde o problema do sistema penitenciário, refletindo no Legislativo e no Judiciário Superior, a gente tem essa falha desse desencarceramento. Então, vem a lei de execução penal e concede inúmeras vantagens aos presos, né, aos condenados, né, sem fazer uma triagem, sem que se possa fazer uma triagem adequada, né. Eliminaram até o exame criminológico, foi eliminado, que originariamente constava da lei de execução penal, foi eliminado o exame criminológico, agora o Congresso está tentando restabelecer, mas indistintamente os presos vão recebendo esses benefícios. Então você tem diversos benefícios, lógico, tem a detração penal, isso até é aceitável, o sujeito cumpriu um determinado tempo de pena, tem que ser computado na pena final. Provisoriamente ele cumpriu, tem que ser computado na pena final. Agora, você tem ali a remissão de pena, por exemplo, que começou com os trabalhos, né? E aí já está numa situação que a leitura já promove, já autoriza a remissão de pena. Você tem as saidinhas, né? Você tem a progressão de regime indistintamente, né? Mesmo os crimes hediondos que inicialmente, e até pela Constituição, não estariam, os condenados por esses crimes não estariam sujeitos à progressão, o Supremo decidiu que sim, que deve haver progressão também nos crimes hediondos. Então a gente tem uma progressão indiscriminada, sem fazer a triagem de quem é e quem não é perigoso. E o que acontece é que os presos acabam sendo desencarcerados e eles estão todos na rua. Em 1999, a família Ota liderou a campanha pela prisão perpétua para os autores de crimes hediondos. O casal reuniu 2,5 milhões de assinaturas em todo o país e as entregou ao Congresso Nacional. Mas o tema não recebeu apoio da Câmara ou Senado. Masataka Ota e Keiko lideraram o movimento Paz e Justiça e Visota com protestos contra a impunidade e ingressaram na política. Masataka foi vereadora da capital por 2 mandatos e Keiko deputada federal, também eleita 2 vezes. Masataka Ota morreu aos 63 anos em 2021, vítima de um câncer. Ambos criaram um instituto com o nome do filho, que atende pessoas carentes na zona leste de São Paulo.